Olá pessoal, é o Homero de novo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pode Ser. E bem, muitos de vocês devem conhecer a série Round 6, que ficou muito famosa pelos seus jogos de sobrevivência baseados em brincadeiras infantis. Mas, entre elas, uma das mais famosas que aparece na série, com certeza é o Cabo de Guerra, atividade muito conhecida ao redor do mundo e praticada por pessoas de todas as idades. Porém, o que mais chama atenção na série é a maneira que a atividade é realizada e como o grupo do protagonista faz para obter a vitória, usando das estratégias do velhinho que aconselha o grupo a usar algumas técnicas para obter vantagem sobre o outro grupo. Mas será que é possível vencer o Cabo de Guerra dessa forma? Será que é possível ganhar apenas com um pouco de estratégia? Bom, chega de puxar a corda, pois começa agora mais um Pode Ser Analisa. Pode Ser Analisa. Round 6, o Cabo de Guerra e Atração. E bem pessoal, como alguns sabem, o Cabo de Guerra é um jogo bem antigo e muito praticado ao redor do mundo. O Cabo de Guerra é uma prática antiga e dinâmica, cujo nome significa competição de puxar, em tradução livre de Tug of War. A prática tem origem com jogos e rituais antigos que simulavam a disputa entre o bem e o mal, figurados em tumbas no Egito e em templos em Camboja. Com o tempo, a disputa de forças ganhou apreço dos gregos, tornando-se um dos esportes dos Jogos Olímpicos antigos. Desse modo, o cabo de guerra, outrora praticado como esporte, passa a integrar os Jogos Olímpicos da Era Moderna, já em sua segunda edição em Atenas em 1900. No entanto, sua participação nas Olimpíadas se encerra na edição de Antuérpia, de 1920. Depois de alguns anos também, foi feita a solicitação para participar da edição de Tóquio em 2020, porém, foi negada pela Tug of War International Federation, a TWIF, entidade que regula a prática. Mas com toda certeza não ficou fora da série Round 6, pois foi uma das provas mais marcantes e emocionantes dos desafios. Nelas, os participantes seguem uma lógica semelhante ao de um cabo de guerra convencional, porém com algumas características diferentes. A prova é disputada por duas equipes de 10 integrantes cada. Ambas as equipes têm o objetivo de puxar a equipe adversária de modo que no deslocamento a marcação feita no cabo cruze a marcação central. Desse modo, ela se torna vencedora. A maior diferença é que no caso da série é que toda essa disputa é feita em plataformas a muitos metros do chão e com a guilhotina entre as duas equipes, onde se uma das equipes vencer, a outra ficará pendurada pela corda, que acabará sendo cortada, eliminando todos da equipe adversária, ou seja, com muito mais dificuldades para os competidores. Porém, o mais interessante é que por mais que algumas das equipes dos participantes estivessem muito ansiosos e com muito medo de acabarem perdendo, o velhinho da equipe do Seung Jin-hoon estava muito mais concentrado pensando numa espécie de estratégia. Não que ele devesse estar preocupado se iria morrer ou não, né? Continua. Mas ele foi um dos poucos que pensou em uma estratégia, em vez de necessariamente na força que seria aplicada pelas equipes. As sugestões que foram propostas por ele foram um tanto quanto interessantes. Prestem atenção. Eu vou contar exatamente o que eu fazia para vencer todo mundo quando eu era mais novo. Porém, um questionamento que fica é se essas dicas realmente foram eficazes ou se teriam lógica na vida real. Pois bem, vamos analisar elas agora. A primeira sugestão é o líder, que é o participante que fica mais na frente. De acordo com ele, o líder é o responsável por manter o grupo firme, e de certa forma ele tem razão, pelo fato de que quando a partida for iniciada, o que estiver mais à frente é quem vai receber o impacto inicial do puxão do outro time. Primeiro, o líder é uma posição muito importante. Se parecer que ele está se sentindo fraco ou desanimado com a disputa, o jogo acabou antes mesmo de começar. A segunda sugestão era colocar alguém que fosse de confiança no fundo, justamente para servir como uma espécie de âncora para manter o resto da equipe firme. Ou seja, se ele ficar fixo numa posição, é muito difícil que o time rival consiga puxar a todos, até pelo fato que ele servirá como uma espécie de ponto de apoio para o time. E no fim da corda, precisa ficar alguém que seja confiável. Essa pessoa vai agir como a âncora de um navio. Outra dica seria revezar o posicionamento dos jogadores, ou seja, colocá-los de forma revezada ao invés de todo mundo num único lado. Isso cria vários pequenos pontos de apoio na corda, o que diminui a força que todos vão ter que aplicar e distribui a força com uma espécie de zigue-zague.
Por isso, é importante posicionar os jogadores do jeito certo. A melhor estratégia é alternar. Um jogador pro lado direito da corda e um pro esquerdo. Mais uma dica que foi proposta foi colocar os pés paralelamente no chão, o que de certa forma contribui para ter mais estabilidade e uma área de contato maior. Isso cria uma maior estabilidade para que o time se mantenha de pé e não acabe escorregando no chão. Além disso, colocar as cordas debaixo das axilas, o que auxilia no revezamento e na distribuição da força. Pés tem que ficar uns 60 centímetros à frente do corpo e a corda vai abaixo da axila. Assim, vocês vão conseguir puxar com toda a força. E a última sugestão era para ficar fixo no lugar por 10 segundos no começo da partida, para que a outra equipe tentasse puxar, mas não conseguisse por causa da tração na corda e no atrito no solo. Nos primeiros 10 segundos depois que o jogo começar, vocês têm que aguentar firme. Podem praticamente deitar de costas. Como funcionam essas estratégias? Bom, para isso precisamos compreender um pouco mais da física que está relacionada no cabo de guerra, como a tração e a lei da ação e reação. Bom, começando pela tração, devemos levar em conta que o cabo de guerra trabalha diretamente com a tração que é aplicada na corda e no solo. E o que seria essa tração? Bom, a tração ou tensão é o nome que se dá à força que é exercida sobre um corpo por meio de cordas, cabos ou fios, por exemplo. A força de tração é particularmente útil quando se deseja que uma força seja transferida para outros corpos distantes ou ainda para alterar a direção de aplicação de uma força. No caso do cabo de guerra, essa tração está relacionada na corda que está sendo puxada por cada uma das equipes. Além disso, é importante lembrar que a tração aplicada na corda, na direção que o grupo está fazendo, também acaba criando uma força contrária a eles, que é, no caso, a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Mas só a tração não é o suficiente para explicar como tudo isso ocorre. Como, por exemplo, o fato de que um grupo consegue ter mais resistência do que o outro, mesmo sendo mais fraco, e como os outros jogadores permanecem no lugar, mesmo a outra equipe puxando com mais força. E para explicar isso, precisamos usar outras lógicas. Por exemplo, supondo que um bloco seja puxado por uma corda e que esse bloco seja de massa m, que repousa sobre uma superfície sem atrito, quando a única força aplicada sobre um corpo é a tração externa, essa tração será igual à força resultante sobre o corpo, de acordo com a segunda lei de Newton. Essa força resultante será igual ao produto de sua massa pela aceleração. Desse modo, a tração pode ser calculada como tração é igual a massa vezes aceleração, que é basicamente como a fórmula da segunda lei de Newton. Força é igual massa vezes aceleração. Ou seja, nesse caso, o bloco não terá praticamente resistência alguma ao ser puxado pela corda, nem mesmo pelo solo, já que ele não possui atrito. Porém, a história muda quando fazemos o mesmo exemplo com o chão tendo algum atrito. Quando aplicamos uma força de tração sobre um corpo que se encontra apoiado sobre uma superfície rugosa, essa superfície produz uma força de atrito contrária ao sentido da força de tração. De acordo com o comportamento da força de atrito, enquanto a tração mantém-se menor que a máxima força de atrito estático, o corpo continua em equilíbrio, ou seja, aceleração igual a zero. Agora, quando a tração exercida ultrapassa essa marca, a força de atrito se torna uma força de atrito dinâmico. Podemos observar isso através dessas fórmulas. Tração menos a força de atrito é igual massa vezes aceleração. Ou, se no caso ela estiver em equilíbrio, a tração menos a força de atrito será igual a zero. Resumindo, se a força de tração for o suficiente para vencer o atrito, então o objeto irá se mover, porém, se não for bastante, permanecerá no lugar, ou seja, em equilíbrio. Ok, então sabemos que os corpos que são puxados em uma superfície de atrito apresentam alguma resistência à tração aplicada sobre eles. Mas quando se trata de dois lados sendo puxados ao mesmo tempo, como você explica isso? Bom, quando dois ou mais corpos de um sistema são ligados por cabos, eles se movem juntos com a mesma aceleração. Para determinarmos a força de tração que um corpo exerce sobre o outro, fazemos o cálculo da força resultante em cada um dos corpos, a tração que o corpo A faz sobre o corpo B e a tração que o corpo B faz sobre o corpo A. Nesse caso, se a corda ou o cabo for do tipo ideal, isso é, sem massa e sem aceleração, então a força feita pelo corpo A será a mesma que pelo corpo B. Porém, se não for do tipo ideal, as forças terão valores diferentes, o que parece ser o contexto da série, ou seja, as forças dos dois lados eram diferentes. Por isso, usar o atrito e a tração a seu favor foi uma ótima ideia para a equipe.
Isso explica o porquê dos 10 segundos parados, justamente para usar o atrito ao seu favor e causar cansaço muscular no time rival, o que de fato é muito perspicaz. O miserável é um gênio! Nesse contexto de tração e força, poderíamos ainda falar da tração entre o corpo suspenso e o corpo apoiado, que no caso da série ocorre quando um dos times consegue derrubar o outro da plataforma e deixa eles pendurados na guilhotina. Nesse contexto, um corpo suspenso puxa outro corpo por meio de um cabo que passa por uma polia. Podemos calcular a tração no fio ou a tração que atua em cada um dos blocos, por meio da segunda lei de Newton. Nesse caso, quando não há atrito entre o bloco apoiado e a superfície, a força resultante sobre o sistema de corpos é o peso do corpo suspenso. Porém, nessa situação, temos o atrito e a guilhotina para cortar a corda, pois senão todos os jogadores morreriam de uma vez só. E bem, agora parece que tudo isso faz um pouco mais de sentido, visto todas essas análises de perto, o que nos mostra que é sim possível vencer o cabo de guerra usando algo além de apenas força bruta sem pensar. Mas, deixando de lado agora toda essa parte tensa e preocupante, por que o cabo de guerra é um jogo tão bom assim? Bom, existem vários fatores para isso, desde o gosto pessoal até a diversão. Mas existem alguns benefícios bem evidentes que podemos perceber tanto na série quanto na vida real. O cabo de guerra, por ser uma prática corporal sistematizada, proporciona alguns benefícios aos praticantes. Entre eles temos o ganho de força e resistência muscular, estimula a melhora do condicionamento físico, ajuda no desenvolvimento de agilidade e coordenação motora e favorece o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como cooperação, confiança e liderança. Esses são alguns dos benefícios proporcionados ao praticante do cabo de guerra, bem como alguns dos motivos pelos quais a prática do jogo ainda é incentivada e indicada. Porém, apesar de todos esses benefícios, eu ainda preferiria praticar o cabo de guerra no chão, até porque não seria nada agradável cair de vários metros de altura de uma plataforma. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa aquele seu like bem atritado aqui embaixo. E se não for inscrito, se inscreve e descarrega toda a sua tração aí no botão de inscreva-se. E deixa também seu comentário aí pra gente, do que você achou e suas sugestões para outros vídeos. Siga também a gente nas redes sociais, elas vão estar todas aqui na descrição. E bom pessoal, isso é tudo. E fiquem ligados no Pode Ser.